Hello, my dear and beloved students. Tudo bom com vocês, meus pequenos e pequenas? Estamos aqui para a segunda parte, né? A continuação justamente da nossa aula sobre como começar bem uma partida. A gente já viu os primeiros pontos que a gente deve levar em consideração quando a gente vai começar a partida. E hoje nós veremos outros 3 pontos, isso mesmo, 3 pontos, tá? O primeiro ponto que nós iremos dar uma olhada é sobre como, dependendo de onde a peça estiver, a peça fica mais forte, tá? A gente chama de mobilidade das peças. Depois a gente vai ver, no segundo ponto de hoje, sobre a estrutura de peões. O que é isso? Calma, eu vou explicar. E em terceiro também nós veremos sobre a proteção do rei. São outras 3 dicas, 3 segredos para você melhorar o começo da sua partida, para você começar a sua partida, ó, show de bola, tá bom? Então vamos lá que eu vou compartilhar a minha tela. Então, como eu estava falando com vocês, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é o seguinte, que dependendo de onde a peça estiver, como eu já falei, a peça ela pode ficar mais forte ou mais fraca. Faz o seguinte teste, você que está em casa, você vai fazer o seguinte, você vai ficar do lado de uma parede, vai para o lado de uma parede, tá? A parede tem que ficar do lado do seu braço. Aí você tenta abrir os 2 braços assim, ó. Vê se você vai conseguir. Não vai, não é? Por quê? Porque tem a parede, ó. Você só consegue levantar o braço, você não consegue porque tem a parede. Ela impede os seus movimentos. Agora imagine que você está cercado por inimigos. E aí você tem uma parede do seu lado. Isso vai significar o quê? Que o seu raio, a sua forma de se proteger vai ficar ilimitada. Em vez de você poder usar os 2 braços para se proteger, você só vai poder usar um. E aí, as nossas peças de xadrez, elas também funcionam da mesma forma. Dependendo de onde ela estiver, ela pode ficar mais forte ou mais fracote. Vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho um exemplo para vocês. Olha, esse aqui é o cavalo, certo? Esse cavalo, que é o cavalo branco, ele está no canto do tabuleiro, enquanto o cavalo das pretas está mais ao centro, está próximo do centro, né? Lembra que o centro são essas 4 casinhas aqui no meio? Beleza, então. O cavalo que está no canto, vamos ver quantas casas ele pode se mover, ó. Cavalo, então ele pode se mover para essa. Cavalo, então ele pode se mover para essa. Para cá ele não pode, né? Cavalo, ele vai cair, então ele não pode. Ou seja, as únicas casas que sobraram que o nosso cavalo consegue ir são essas 2 casas. Agora vamos dar uma olhada no outro cavalo, né? O outro cavalo, ó. Cavalo, ele consegue vir para cá, cavalo para cá, cavalo para cá. Olha o tanto de casa que o nosso cavalo consegue se movimentar. Olha que impressionante, ó. Enquanto o cavalo branco que está lá na pontinha só pode se mover para 2 lugares, o cavalo preto ele parece um polvo, ó, cheio de braços, ele pode ir para onde ele quiser. Qual que você acha que é mais forte, que tem mais capacidade de se defender ou mesmo de atacar? O cavalo branco ou o preto? O preto, porque ele está mais bem posicionado, não é verdade? Agora olha outro exemplo, ó. O bispo. O bispo das pretas está no cantinho, ó. Então, como ele só consegue abrir o braço, ó, bem pouquinho, ó. Só para cá, ele ataca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Enquanto olha o bispo da branca, ó. Vlou, 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 olha, ataca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, enquanto um está atacando 7, o outro está atacando 11. Qual bispo está mais forte? Obviamente que o bispo das brancas. Ou seja, esse primeiro segredo, essa primeira dica da aula de hoje é, dependendo de onde você colocar as peças, isso pode influenciar no seu jogo se você vai vencer ou se você vai perder. Porque quanto mais próximas ao centro, a peça ela fica mais forte. Lembra que a gente viu na outra aula que a gente deve lutar pelo topo da montanha, pelo centro?
Então, quanto mais próximos do topo da montanha a minha peça estiver, mais forte ela vai ficar. E quanto mais longe do topo, mais próximo do canto do tabuleiro, geralmente ela vai ficar mais fraca. Ah, André, quer dizer que eu não vou colocar nunca minha peça no canto do tabuleiro? Não, não disse isso. Mas quer dizer que você tem que avaliar as possibilidades. Lembra? Pensar antes de jogar. Tá bom? Então, por exemplo, é muito comum da gente fazer o seguinte, ó. A gente pegar, por exemplo, algumas peças no começo do jogo, no começo do jogo que o cavalo está aqui, o bispo está aqui, e a gente faz exatamente isso daqui, ó. A gente pega o cavalo e joga ele no canto, não é? Não tem muita gente que faz isso? Joga ele no canto, ó. Só que no canto eu reduzo o raio de ação do cavalo, ó, para 4 casas. Enquanto se eu jogar ele aqui mais atacando o centro, ó, ele já consegue atacar muito mais casas, ó. Ele consegue atacar 8. Então, sempre que você for colocar uma peça em jogo, pensa nisso. Você primeiro tem que pôr as peças em jogo, as peças fortes, cavalo, bispo, torres, damas, enfim, em jogo. Assim como você deve pensar onde você vai colocar para você colocar no melhor lugar, tá bom? Segundo ponto de número 2, que é muito importante para você começar bem uma partida, é justamente a estrutura dos seus peões, a forma que os peões estão organizados. André, mas como assim? Eles não começam do lado do outro? É verdade, eles começam desse jeito, do lado do outro. Só que o jogo vai rolando, acontece capturas, batalhas, e ao longo do que o jogo vai rolando, algumas peças vão ficando para trás. E aí a gente deve buscar atenção ao seguinte: o peão, ele pode andar para trás? Sim ou não? Não, ele não pode. Ele só pode andar para frente. Quantas casas? Uma por vez, e se ele não tiver se movido ainda, até 2, certo? Então, o peão, ele tem que pensar muito bem antes de jogar o peão. O soldado, porque ele nunca vai para trás, ele nunca vai para trás. Ele nunca volta atrás. Ele sempre só anda olhando para frente. Então, você deve pensar o quê? Tá, onde é que eu vou jogar o peão? Será mesmo que eu vou jogar aqui? Será mesmo que eu vou capturar aqui? Porque não vai ter como eu voltar atrás. Pode criar alguma coisa irreversível, né? E quais são alguns exemplos de coisas irreversíveis que podem acontecer? A primeira delas, que está aqui com os peões brancos, a gente chama de peão ilhado. O que é um peão ilhado? É um peão que não tem o suporte de outro colega. Ele não tem. Imagine que você está caminhando na rua e do outro lado vem 2 bandidos, 2 caras maus. Quem está em desvantagem? Você ou eles? Você, não é? Porque você tá sozinho. Agora, imagine que você tem 3 pessoas e ele está sozinho. Quem vai ter vantagem? Você. Ele vai pensar 2 vezes antes de te atacar. Agora, no xadrez acontece a mesma coisa. Se o peão está sozinho, quem é que vai dar o suporte para ele, para proteger ele se ele avançar? Ó? Quem é que está protegendo ele aqui? Ó? O Gasparzinho? Não, ninguém. Nem o Gasparzinho está protegendo ele. Então, ele virou um alvo fácil. O adversário vai mirar nele, ó, para tentar pegar esse peão, porque ele é um alvo fácil. Então, a gente deve tomar cuidado com esse tipo de peão, porque ele não tem nenhum apoio. Ó. Aqui, no caso, nós temos 3 ilhas de peões, 3 peões ilhados, ninguém ajudando. Agora, ó, se tem um peão do lado do outro, ó, opa, um ajuda o outro, não é? Se um cair, o outro levanta. Se um for capturado, o outro captura de volta. Então, é importante. Outro problema que pode acontecer é o que a gente chama de peão dobrado, que é o quê? Um peão foi ajudar o outro, talvez numa captura aqui, ó, digamos que estava assim, e ele acabou capturando. Quando acontece o peão dobrado, alguém ficou sem proteção, não é? E nesse caso foi o quê? Os 2 peões ficaram sem proteção. Então, o peão dobrado cria uma fragilidade, uma fraqueza no seu jogo. Se você dobrar o peão muito cedo, isso pode gerar uma fraqueza no seu jogo. Por quê? Porque ele vai tentar
acabar com as suas peças. Ele vai capturar uma peça, depois ele vai capturar outra. E pode ser também o que eles chamam de peão triplicado. É o trem da alegria. Ou o pior, o trem da tristeza. Porque você cria muita fraqueza. André, mas tem como acontecer? Tem, ó. Se às vezes um peão capturou aqui, aí depois o outro andou e acaba capturando aqui, você cria um peão triplicado. André, tem como criar um trem de 8 peões? Não tem. Praticamente impossível, porque o peão vai capturando, ó. É muito difícil você criar um peão quadruplicado, quintuplicado, mas triplicado pode acontecer. Então, esses tipos de coisa, peão isolado, peão dobrado, peão triplicado, pode gerar uma fraqueza no seu início de jogo e que vai gerar um problema para o resto do seu jogo. Sendo assim, você precisa tomar cuidado com a jogada que você vai fazer. Se eu não tenho como voltar atrás do que eu vou fazer, eu vou pensar bem. Vou pensar muito bem antes de fazer. Não é verdade? Imagine que você pensou em pôr o dedo na tomada. E aí sua mãe falou, meu filho, não põe o dedo na tomada, porque você vai tomar um choque. Você pode até morrer se você tomar esse choque. É um passo que não tem como voltar atrás. Você vai fazer isso? Claro que não. Assim também no xadrez. Se você viu que tem um passo que você não tem como voltar atrás depois e pode gerar um problema muito grande depois, é melhor você, às vezes, evitar esse passo. Não é verdade? Então, pense bem. É muito bom que os peões estejam estruturados, por exemplo, ó, conectados, que a gente chama. Olha lá. Ó. Um ajuda o outro. André, e se os peões estiverem conectados assim, qual que é o peão mais fraco? Qual que eu devo atacar? Porque, ó, se eu capturar esse, ele fica um protegendo o outro, não é? Então, qual o peão que eu devo atacar? Quando acontecer isso, de os peões estarem bem estruturados, conectados um com o outro, você ataca sempre o que está mais atrás. Por quê? Porque geralmente ele está sem proteção. Não tem nenhum outro peão protegendo ele, certo? Então, você mira nele para você conseguir capturar. Mas, em resumo, é isso. Desenvolver bem as peças, os peões, pensar bem antes de jogar eles, por quê? Porque eles devem estar bem conectados. E a terceira forma, né, a gente já viu que deve lutar pelo centro, a gente deve desenvolver as peças, a gente deve ficar atento a alguns detalhes sobre os peões. E o quinto detalhe, né, no caso, é justamente proteger o rei. Mas, André, a gente já viu sobre proteger o rei. É verdade, a gente já viu. Como é que eu protejo o rei? Eu faço o castelo. Eu posso colocar o rei no castelinho, igual o caso aqui do rei branco, ou no castelão, como é o caso do rei das pretas. Lembra que para fazer o castelo, não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre, nem o rei nem a torre podem ter se movido, e não pode ter nenhuma peça dando cheque nas casas que o rei vai passar. Aí eu pego o rei e faço 1, 2 e passo a torre por cima. E para o rock pequeno, eu também ando 1, 2 e passo a torre por cima. Então, quando eu coloco o rei no castelo, eu estou protegendo o meu rei. Ele está ficando protegido. Porque o rei ele é mais protegido dentro do castelo do que fora dele. E a isso você precisa ficar atento. Mas, outro erro, uma coisa que pode acontecer, comum, infelizmente, é a gente proteger o rei. A gente fez o rock ao longo do jogo. Só que o que a gente faz? Abre a porta do castelo. A gente faz isso aqui, ó. Ou a gente faz isso daqui. Aí como é que o meu rei fica protegido? Ó, eu abri um portão, ó. Eu abri um portão. Se eu quiser invadir, o inimigo quiser invadir, ele vai invadir. Então eu devo tomar muito cuidado para evitar de abrir a porteira do rei, a janela do castelo, o portão do castelo, senão qualquer inimigo pode entrar. Então se eu for fazer isso, ó, às vezes eu tenho que fazer pequenininho. Por exemplo, pode ter um bispo aqui me incomodando, ó, eu só avanço isso. Se ele vier para trás e eu fizer isso, ó, pronto, ó, eu abri. Olha o tamanho da porta, da janela que eu abri do meu castelo. Olha lá o rei preto, tanto que ele está protegido. Ó. Ninguém entra ali. Então, fique atento a esses 3 detalhes. Colocar as peças em jogo
e dependendo de onde você colocar, ela vai ter mais mobilidade, ela vai ter mais força, ela vai se movimentar com mais facilidade. O outro detalhe que nós vimos hoje foi sobre a estrutura, a formação dos peões. E, por fim, sobre como proteger o nosso rei. E qual a atividade de hoje que você vai fazer para testar os seus conhecimentos, né? Baseado em tudo que você viu hoje, na aula anterior, você vai fazer a sua abertura dos sonhos. Nossa, essa aqui é a minha abertura dos sonhos. E você vai ter 10 lances para fazer. Nesses primeiros 10 lances, não vai poder capturar nenhuma peça. Não vai poder capturar nenhuma peça. Então, por exemplo, ó, eu vou mexer o peão. Aí meu adversário, sei lá, moveu aqui. Aí, ó, eu vou fazer a abertura que eu acho dos sonhos. Baseado naquilo que eu aprendi. O quê? Eu vou lutar pelo centro, eu vou desenvolver as peças, eu vou colocar as peças em jogo, eu vou fazer tudo isso que eu aprendi. Tudo isso que eu aprendi. Ó, aí eu faço o rock. E eu vou movendo, ó, vou movimentando as peças. Baseado nisso, eu vou ver qual é a minha abertura dos sonhos. Aí, por exemplo, que chegou aqui, ó, conectar as torres. Beleza, ó, pronto, chegou aqui. Chegou aqui. Ó, essa é a minha abertura dos sonhos, ó. Eu tô lutando pelo centro. Eu tô tomando cuidado com a estrutura de peões. Sempre tem um peão protegendo os outros, ó. Peões conectados. Eu protegi o rei. Eu coloquei as peças em jogo, ó. Olha lá, as peças em jogo, ó. Para atacar. Tá vendo, ó? Então, eu fiz tudo que eu achei que era o melhor. Depois desses 10 lances, você vai pensar, ó, realmente, e você vai olhar o jogo do outro, e o outro vai olhar o seu, e vocês vão se ajudar, falar, olha, você não protegeu o rei, você não pôs o rei no castelo. Ou, olha, você não colocou essa peça aqui em jogo. Olha, você colocou, às vezes, o cavalo aqui no canto, ó. Pôs o cavalo no canto do tabuleiro, não foi bom. E aí vocês vão se ajudar. Vai um falar para o outro, assim vocês se ajudam, o que a gente chama de feedback. Vocês vão dar uma resposta. Olha, ajudar seu amigo em todo isso. E aí vocês vão fazer os 10 primeiros lances, não vão poder capturar nenhuma peça. Depois dos 10 primeiros lances, vai começar a grande batalha do jogo de xadrez. Espero que vocês se divirtam de montão, que vocês aproveitem a aula de hoje, que nós vimos um pouquinho sobre como a gente começa bem uma partida. Os outros princípios que estavam faltando, esses outros 3 princípios, são importantíssimos. Na próxima aula, nós veremos um pouco sobre quais os erros mais comuns que as pessoas cometem quando querem começar uma partida. Não percam a próxima aula. Um beijo, um queijo e até a próxima. Bom jogo para vocês!